Tudo certo? Todos conseguem ver a minha imagem, só para validar? Bom, nós retornamos agora com o primeiro webinar NeuroRehab, intitulado Neurociências com Foco em Reabilitação. Esse aqui vai ser nosso segundo Talk Science. Antes de iniciar o Talk Science, eu queria agradecer imensamente a nossa composição de mesa redonda, né? Que não é uma mesa, porque tem que estar longe. Mas eu gostaria de anunciar o vencedor do sorteio, que a gente estava sorteando um livro lá pelo Instagram, e o vencedor é @thiago.alves. É um sorteio, foi feito através de um sorteio online, tá? Vai ser publicado lá no Instagram, então o vencedor é @thiago.alves. Vai ser enviado para você por correio higienizado, tá bom? Com todas as normas da OMS. Parabéns. Bom, gente, deixa eu me apresentar para vocês. Então, várias vezes já me viram aqui hoje, né? Mas não tive a oportunidade de me apresentar. Eu sou Milena Amorim Zucchetto, sou mestre em enfermeira, especialista em neurologia clínica intensiva, doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem da UFSC e membro bolsista de doutorado CNPq do Grupo Reabilitar. Hoje nós vamos ter uma mesa redonda, um Talk Science, que me inquieta muito. E o tema será neurociências e emocionalidade no processo de reabilitação. Bom, para isso, eu apresento a vocês, mas de forma muito sucinta, porque elas mesmas vão se legitimizar, a doutora Maria Salomé Martins Ferreira, enfermeira especialista em enfermagem e reabilitação, mestre em ciências da educação e doutora em psicologia, licenciada em medicina tradicional chinesa pela Universidade de Medicina Chinesa, em Portugal, e pela Universidade de Chengdu, na China. Professora, pode abrir seu microfone? Se eu falei corretamente essa palavra em chinês? Sim, tá bom. Então, tudo bem, Milena. Tudo bem. Também apresento a vocês a pedagoga Lisiane Bonatelli, especialista em educação especial e práticas inclusivas, especialista em atenção à saúde do idoso, mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da UFSC e membro do grupo Reabilitar. Além disso tudo, ainda coordenadora pedagógica da APAE Florianópolis. Pode abrir seu microfone, por favor. Olá, é um prazer, né, poder estar aqui, né, fazendo parte dessa discussão, né, uma vez que somos pedagoga da área da educação, vindo contribuir um pouquinho para essa discussão tão bacana, né, essa proposta que vocês abriram hoje para nós podermos contribuir. Obrigada. E por último, mas não por isso menos importante, vamos chamar a socióloga Mônica Joyce, que eu acho muito difícil o sobrenome, Seidel, que dela não me facilita nem no último, especialista em gerontologia, mestre em enfermagem e microempreendedora com consultoria em gerontologia. Tudo bom? Não, o sobrenome não é tão complicado assim, tá? Mônica Yeslen Zidlar, é ótimo. Detalhes. É um prazer, eu estou adorando o que eu estou assistindo e estou encantada, porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente abrir espaços para discutir reabilitação e discutir acompanhamento da reabilitação, que é, no meu caso, mãe de deficiente. Então, obrigada pelo espaço, estou maravilhada. Legal. Bom, para começar nosso Talk Science, eu gostaria de perguntar a Maria Salomé, o que legitimiza você estar falando de emocionalidade nesse Talk Science hoje? Ok, em primeiro quero agradecer o convite que me fizeram para falar sobre a emocionalidade. Segundo, dar os parabéns por tudo o que foi possível assistir, ainda com alguns interregnos, e espero não vos desiludir com o pequeno contributo que eu possa dar para este momento. E aquilo que me legitimiza, que foi aquilo que a Milena me perguntou, eu penso que poderá ser o trabalho que tenho vindo a desenvolver na área da gestão emocional. Trabalho esse que tenho desenvolvido com pessoas em sofrimento, pessoas em várias áreas de sofrimento, por um lado, e por outro, preparando os enfermeiros para a gestão emocional de situações o que eu tenho trabalhado é a gestão emocional de situações críticas. E, portanto,
é nessa perspectiva e com um pouco desse contributo que eu penso que poderei acrescentar alguma coisa, não sei se vou conseguir, a tudo o que hoje já foi dito. Bom, eu faço a mesma pergunta à Lisiane. Então, eu acredito, né, que o que Legitimiza está hoje podendo vir fazer essa conversa, poder acrescentar um pouquinho, né, nesse pensamento sobre a reabilitação, né, porque hoje eu faço parte de uma instituição especializada, né, que é a PAI de Florianópolis, que trabalha com as questões da deficiência intelectual, múltipla e autismo, e que nos abre um leque muito grande de pensamento, porque hoje eu me vejo como pedagoga, pensando num processo de habilitação e reabilitação de uma pessoa, né, onde eu preciso pensar no crescimento dela, para ela poder fazer o melhor uso das oportunidades na sociedade, né, onde eu possa trazer possibilidades, onde eu possa pensar e ajudar esse crescimento. Uma vez que nós, enquanto instituição especializada, nós estamos no meio de um pilar de 3 pontas, assim, um tripé, onde nós temos o atendimento especializado, voltado para a pessoa com deficiência, acompanhado por sua família. Então, nós temos esse tripé, né, para poder realmente pensar e trazer um pouquinho dessa contribuição hoje, claro que com um olhar pedagógico, né, que é a minha área de formação, pensando nas possibilidades que a gente pode estar acrescentando. O que me legitimiza, eita, palavrinha difícil, são vários sentimentos, Milena, assim, eu não posso nem definir, né, uma palavra que realmente deduza, que traga um significado, né, são uma miscelânea de significados, né, inclusive a gente trouxe aqui na frente, aqui quem pode acompanhar, toda essa miscelânea de sentimentos que a reabilitação nos proporciona, né, se for olhar cada palavrinha dessa, cada sentimento desse que a Milena com todo carinho construiu pra gente, né, de palavras aí, é o que a gente hoje vai discutir um pouco, né, é de tudo um pouco, sempre pensando no benefício, sempre pensando na melhora e na oportunização de possibilidades. Isso é o que me legitimiza para estar hoje aqui. Eu acho que é importante discutir por vários motivos. Primeiro, porque eu sou a intérprete e a que faz a ligação social da minha filha, né, a inclusão ou não, porque eu tenho uma filha deficiente intelectual, deficiente física, autista e não verbal. E aí, o que acontece? E envelhecente. Tá? Então, nós temos como ela vai estar na sociedade, de que forma ela é incluída. Me preocupa bastante conseguir fazer com um nível de satisfação emocionalmente aceitável, tanto da minha parte quanto da parte dela, entende? Eu tenho que ser intérprete, inclusive, da emoção dela. E acho que falta um pouco de discussão, sabe? Eu tenho feito muita pesquisa nessa área, tenho procurado muito artigos sobre isso, e acho que tem pouca coisa profunda nessa área. Porque o cuidador principal, que geralmente é a mãe, ele realmente é aquele que vai lidar com tudo isso. Acho que a Maria Salomé está me entendendo bem na parte da emotividade, que vai fazer o possível, o impossível, e ainda por cima vai ser julgada por si, pelos outros. Então, a gente não pode viver a vida do outro, é impossível. Mas nós vivemos quase parasitamente com o outro, né? Somos um parasita do filho, para entender como é que ele se liga no social. Então, eu tenho uma preocupação enorme, a Lisiane já me conhece há muitos anos, né? Sabe bem da minha preocupação de ter um nível mínimo de excelência para poder discutir com outras mães, para poder discutir com outros profissionais. Fiz um pouco de mestrado em enfermagem para poder entender esse universo. E acho que o cuidar é alguma coisa que precisa de mais espaço, que precisa de mais atenção e que precisa de mais visibilidade. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para todas. Então, agora vamos começar a tal de Talk Science, né? Parar de fazer
soft science ou soft talk. Bom, como que sentimos as diferenças entre as pessoas? Como que é esse sentimento de ser diferente? Muito difícil. Desculpa eu tomar a frente, mas é muito difícil, porque é o seguinte, existe uma expectativa social de comportamento. Existe uma expectativa social de quando a gente tem um filho. A gente tem um comportamento imaginado, um sentimento que reforça uma relação com o mundo. E quando essa relação não pode acontecer, faz com que a gente sinta uma série de emoções. Fracasso, um pouco de dificuldade de enfrentamento e uma necessidade muito grande de modificar essa relação e de dar um apoio afetivo importante para essa pessoa aceitar. Eu falei uma vez numa entrevista uma coisa, mas eu acho que é forte, mas em todo caso eu gostaria que vocês entendessem o que é que eu quero dizer. Precisa matar o filho que nasceu, que não é normal, e aceitar o nascimento de um filho que vai ter uma outra necessidade social e emocional. Então eu preciso fazer um aborto vivo para poder fazer ele nascer de novo. Acho que isso é muito... claro que é simbólico, eu lido com cinema, tá? Então eu tenho que botar um simbólico de vez em quando. Então, esse simbólico vai ajudar para a gente partir do zero e começar a ver o sujeito, ver a pessoa, ver a capacidade da pessoa de ser sujeito da sua vida, embora através de alguém. E a gente está falando de reabilitação, eu fico um pouco pensando, eu não sei se é reabilitação do sujeito deficiente intelectual, mas eu acho que é da família. Gente, essa família que precisa ser reabilitada. Tem que ter um olhar assim mais abrangente e mais afetivo para que essa pessoa possa ter força para poder ser sujeito. Eu vou pedir que vocês desabilitem o microfone para se sentir livre para falar quando quiserem, tá? Vocês acham, por exemplo, que quando a gente... todos nós somos diferentes, não era para ser uma questão, né? Mas ao mesmo tempo é uma questão, né? Eu gostava de acrescentar aqui o que a Mónica falou, que esta questão de sentir, o que é sentir a diferença, não pode ser só vista na perspectiva do outro. Tem que ser vista também na perspectiva do terapeuta, do cuidador informal, independentemente do papel que cada um de nós tem, como cuidador, como terapeuta, como membro da equipa, nós também temos que olhar para nós e perceber o que sentimos, essa questão da diferença. Pegando nas palavras da professora Manuela, eu ligaria aqui, em termos de enfermagem, ligaria aqui à teórica Jean Watson. O verbo associado à teórica Jean Watson é o verbo sentir. E eu só consigo perceber o que é sentir a diferença se tiver desenvolvido a percepção e o verbo sentir, na forma como olho para a pessoa, na forma como interpreto os seus sinais, na forma como interpreto os seus não sinais, na forma como percepciono aquela pessoa no meio ambiente, na forma como percepciono aquela pessoa na presença do seu familiar. Porque familiar pode ser uma pessoa que ajuda, mas também pode ser uma pessoa que complica. E nós temos que ter esta percepção, este sentir, para conseguirmos avaliar quais as necessidades daquela pessoa, porque é diferente, e não lhe perguntar como é que ela se sente. Como é que você se sente? É uma pergunta que nós nunca devemos fazer a uma pessoa que está com algum problema. Nós temos que fazer isto ao contrário. Temos que interpretar e, por exemplo, dizer, eu vejo no seu olhar que você hoje está triste, que é uma emoção, é tristeza. Não vou apontar como é que se sente. Se eu pergunto a uma pessoa que está num período de crise, pode ser de um dia, de 2 dias, porque devemos intervir a partir do início, não é? E pode ser já de muitos anos. Eu se lhe pergunto, imediatamente a pessoa vai desenvolver no sentimento de fuga. Porquê? Porque há tanta gente que lhe fez aquela pergunta e nunca ninguém resolveu o problema. Então ela não vai dar mais uma resposta como é que se sente. É uma pergunta que nenhum enfermeiro deve utilizar, nenhum terapeuta deve utilizar e também nenhum cuidador. E se calhar nunca tínhamos pensado nisto.
Nós temos que inverter e, pela nossa sensibilidade, olhar para a pessoa, perceber aquela pessoa, perceber o sentir e, por exemplo, dizer-lhe: você hoje está triste, posso ajudá-la em alguma coisa? O inglês utiliza muito isto, can I help you? Isto diz tudo. Não diz o que quer, precisa de ajuda, mas o precisa de ajuda português é muito redutor. Ao contrário, nós conseguimos se olhar, posso ajudá-la, você hoje está triste, aconteceu alguma coisa? E a pessoa aí vai dizer o que sente. Agora, o que é que sente é uma palavra, e queria começar aqui já com esta máxima, é uma palavra que nenhum enfermeiro deve dizer, mesmo na questão da dor poderão colocar. Então como é que eu vou avaliar a dor? De forma muito simples, olha, a sua dor de 1 a 5 é quanto? Não é como se sente, é uma palavra que não é, e tenho feito alguma pesquisa neste sentido, não ajuda ninguém que esteja no sofrimento, quer esteja numa fase de reabilitação ou não. O que é que eu quero dizer com isto? É que a emoção deve ser vista na perspectiva da pessoa que precisa de ser reabilitada. E quando falamos na pessoa e falamos na família, há bocado a Mónica falou na questão da família, é muito importante. Quem tem que ser reabilitada é a pessoa. Mas muitas vezes, para que a pessoa seja reabilitada, nós temos que incluir a família. Portanto, não podemos reabilitar uma peça dentro da equipe que contribui para o sucesso daquela pessoa, fazendo parte dela a família, o médico, o enfermeiro, o terapeuta, todas as pessoas que precisa, o cuidador, que pode ser um familiar ou não. Nós precisamos de abordar e perceber a emoção de todas essas pessoas com o objetivo de reabilitar aquela pessoa. Eu entendo, Maria Salomé, que é um fator bem pontual que ajudaria nesse processo de a gente conseguir ajudar essa família, né? Somos nós uma instituição especializada, né? A Maria Manuela trouxe uma fala da questão da reabilitação logo após o incidente. E aí eu pergunto na questão da deficiência, né? Quando o incidente ele acontece, né? Porque, pensa, a família ela já sabe muitas vezes um diagnóstico, por exemplo, de síndrome de Down na gestação. Essa família já precisa ser apoiada desde um princípio anterior ao nascimento, né? Como ela vai poder lidar, tem todo o processo de aceitação, esse processo de luto que a Mônica trouxe, né? Eu entendo sim, Mônica, esse processo de realmente matar esse filho ideal que a gente tanto esperava, tanto pensava, para poder nascer esse outro com uma necessidade real, em que eu preciso realmente resolver. E quando tu traz, Maria Salomé, assim, me encanta muito a possibilidade de observar, né? Quando tu diz que os profissionais da saúde precisam observar, porque assim, nós que temos já essa vivência com uma pessoa com a deficiência intelectual, o observar, ele é fundamental, né? Os nossos pedagogos dentro da sala de aula, a nossa equipe multiprofissional, ela precisa fazer essa varredura, entender, né, esses sinais que muitas vezes essa pessoa não verbal vem trazendo, né? Inclusive... É isso mesmo, não é só observar, é mais que observar. É mais. Um profissional que só observa... Ele não age. Exato. É mais do que observar. É sentir vai além. E entender o outro. Para conseguir... E saber o que fazer com isso, né? Porque uma vez que eu detecte essa necessidade, eu tenho que saber o que fazer com isso. Né? Eu sempre brinco dizendo, se você me traz uma informação, me pedindo, eu tenho que ajudar. Porque senão isso não é um pedido, isso é só um assunto aleatório. Se está me trazendo uma situação, eu preciso intervir. Né? Eu tenho essa obrigação enquanto profissional, seja da saúde, seja da educação, poder intervir. Né? E hoje a gente tem planos de intervenção individualizados, a gente tem atendimentos em grupo, todo um apoio de equipe multiprofissional, mas a gente precisa ajudar essa família. Né? Essa família que de repente se vê, porque quando nasce uma pessoa com deficiência, nasce uma mãe de pessoa com deficiência. Né? Nasce uma família, justamente o que a Mônica está trazendo, né? Que precisa de apoio, que precisa de orientação. Às vezes são de coisas simples, de uma organização de rotina, né? Ou se ela tem toda uma situação de saúde associada, de questão de comportamento, em que essa família precisa de um suporte para poder realmente levar uma vida dentro do que ela um dia esperou de ter um filho. Né? Essas perspectivas são também individuais da pessoa, né?
Eu acho que é muito forte uma coisa, desculpa, mas eu acho que é muito forte uma coisa, o seguinte, a vida dessa família acaba ficando em função do deficiente. Eu quero que vocês entendam isso em termos de sentimento, porque eu acho importantíssimo o apoio como da PAI, dos profissionais, é essencial, mas às vezes é colocado para a gente, família, uma capacidade de enfrentamento que a gente não tem. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Quando minha filha ficou cadeirante, disseram, bom, agora ela é cadeirante. Tá, eu digo, como é que eu tiro ela da cadeira, como é que eu ponho? Aí o pessoal, tu quer saber? Eu digo, sim, e como é que eu vou dar banho nela numa cadeira de apoio? Aí acontece muito com pessoas que têm problema de reabilitação. Eu só quero que vocês entendam que, de repente, é colocada uma situação sem retorno. Sim. Tá? Então, essa vida centrada no deficiente é uma vida que a gente tem que levar um pouquinho mais a sério, eu acho, que é necessário que a gente trabalhe um pouco mais, por isso que eu disse para vocês que eu andei procurando trabalhos científicos, encontrei um bacana que diz isso, a vida da pessoa ela tem que ter muita força, às vezes a gente tem que ter muita força para dar um espacinho para a gente mesmo, tá? Porque senão a nossa emoção e a nossa vida vai ser só em função dele ou dela, e isso tem um custo muito grande do ponto de vista emocional. Sim, e por isso é que é preciso reforçar as emoções, quer a nível da família, quer da pessoa. E quando pensamos na emocionalidade, como abordar esta questão da emocionalidade, a questão da psicologia, ela consegue agir sobre os estados emocionais, não sobre a emoção de forma individual. E se nós pensarmos nas fases de adaptação da doença, são estados emocionais, a negação, a aceitação, a depressão, que aliás a professora Manuela falou, são estados emocionais. E aí as terapias complementares vieram dar um grande contributo para perceber a emoção, porque um estado de depressão, ele pode manifestar-se, se for uma questão bipolar, pode se manifestar com uns momentos de alegria, outros momentos de tristeza, mas um estado de depressão normalmente associado a uma crise provocada por um acidente, uma doença ou outra coisa do género, a emoção com que ela se manifesta é tristeza. E então, como é que nós temos que lidar com a tristeza? E perceber se aquela pessoa está triste, como é que nós podemos ajudá-la? E a medicina chinesa veio, nomeadamente outras terapias, mas a medicina chinesa, que é aquela onde eu estou mais à vontade para falar, que é aquela que eu conheço bem, tem uma forma muito particular de avaliar e de agir na emoção, agindo sobre o órgão responsável pela emoção. A medicina chinesa diz-nos que uma pessoa que pode estar associada ao estado emocional de depressão, que tem uma sensação de medo, de não conseguir, aliás, desconfiança. Isso nós conseguimos dissipar essa emoção, equilibrando o órgão que está associado, e é o órgão rim. Nós vamos energizar, estamos a falar em termos de energia, o órgão rim. A tristeza nós temos que ir equilibrar utilizando o órgão pulmão. O cabisbaixo, a cisma, que é muito, muito frequente nos pacientes, por exemplo, com lesão medular, e que eles depois ficam ali a remoer no seu problema, na dúvida onde vai, porquê, a questão da culpa, porque muitas vezes a pessoa culpa-se. Se eu não tivesse saído, se tivesse ouvido os meus pais para não sair com a moto, se tivesse não sei o quê, se tivesse, ele tem que se perdoar, nós temos que ajudar essa pessoa a perdoá-lo. E estas terapias vêm nos dar muita força e reforçar o papel da psicologia, o papel da pedagogia, tudo isso, para equilibrando o corpo, ou seja, não é um remédio que vem do exterior para o interior, mas aquilo que também a professora Manuela dizia, que aquela pessoa vai ter que se reeducar, reinventar interiormente. Ela vai passar pelas fases da doença, pelas fases da adaptação à doença, mas se não conseguirmos equilibrar as suas emoções, vai ser muito mais fácil ele confiar, porque ele vai ter um motivador que vai ajudar a confiar. Vai ser muito mais fácil motivá-lo para não desistir, porque ele precisa de muitas horas para conseguir uma pequenina conquista, e aí
a emoção do profissional é de excelente, porque tem que valorizar aquela pequenina. Às vezes os profissionais não valorizam, dizem, só fez isto. Só que isso é uma conquista enorme para a pessoa que não fazia nada e que agora faz uma coisinha assim. E, portanto, mais vou passar a palavra à Lisiane. Desculpa, Lisiane, se eu estou a falar demais. É engraçado te ouvir falar, Maria Salomé, né? Quando tu fala da questão do sentimento de culpa, né? Como uma pessoa com a lesão medular diz, por que eu fui? Por que eu não esperei? Por que eu não ouvi? Nós ouvimos isso com a parte da família, quando nasce uma pessoa com deficiência, né? Onde eu errei, porque eu fui eleita, né? Será que é uma aprovação? Será que vem alguma questão de uma outra encarnação? Enfim, é trazido 1001 justificativas porque você foi aquele premiado, né? Numa estatística, muitas vezes, de uma síndrome rara ou de uma deficiência intelectual, uma anóxia pós-parto, mas por que na minha vez que erraram, né? Porque será que isso foi um erro? Foi culpa de quem? Né? Então, a culpa, nesse momento, ela vem para a pessoa da família, né? E não do indivíduo em si, porque muitas vezes ele acaba não conseguindo responder por si, né? Muitas vezes ele não percebe ao seu redor todo esse julgamento da sociedade, todo esse sentimento, muitas vezes, que se tem por ele. Ele acaba, muitas vezes, não se dando conta, né? Nós, profissionais, instituição especializada e a própria família, como a Mônica trouxe no começo, somos, muitas vezes, a boca, o ouvido e os olhos, né, para ajudar nesse processo. É claro que a gente não vai pensar por ele, é claro que a gente não vai responder por ele, a gente precisa buscar possibilidades que ele se posicione. E muitas vezes, digo, inclusive, que nós temos que ensiná-los a pensar, ensiná-los a se posicionar, ensiná-los a ter opinião, porque muitas vezes eles são formatados a reproduzir o que se ouve como uma regra e não o que eles realmente pensam ou sentem, né? Então, nós da instituição, enquanto pedagogos que estamos à frente, né, da instituição, que fazem os atendimentos especializados, né, tem uma gama de pessoas hoje que eu vejo que estão realmente se empenhando na questão da pessoa com deficiência intelectual, de realmente pensar na questão de oportunizar possibilidades para essa pessoa na sociedade, né? Se não formos nós desafiarmos, pensarmos possibilidades de inserção, né? Buscando oportunizar, eu acho que o sentimento para mim dentro da questão da deficiência intelectual é oportunizar, né? Nós precisamos oportunizar situações de vivência, oportunizar momentos coletivos, precisamos oportunizar atendimentos especializados, apoio